Quando um casal muito querido desaparece logo após a Páscoa, a comunidade se junta para procurá-los. E quando eles são encontrados dias depois, o FBI se junta nessa caça para procurar o culpado. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos que são reais, normalmente criminais algumas vezes por semana. A história de hoje envolve um casal, e um casal assim que era um exemplo de vida para muitas pessoas. Então vamos lá conhecer a história de Wendy e Steven Reed. Steven Reed era filho de William e Peggy Ann, e ele veio de uma família de 5 irmãos. Ele era o segundo filho. Ele sempre foi tido como aquela pessoa que tinha um objetivo, era centrado e ia atrás desses objetivos, só que sem passar por cima de ninguém. Então já na época da escola as pessoas percebiam essas qualidades dele. Um amigo da escola lembra que ele era um garoto quieto, reservado, porém sempre legal com todo mundo e sempre usava o cabelo bem curtinho. E um outro amigo disse que ele era gentil, consciente e inteligente. Que ele era inteligente, todo mundo apostava nisso. Ele tinha uma inteligência rara, como diziam. Só que aí ele resolveu entrar pro esporte. Ele não era bom no esporte, ele jogava futebol americano, não era bom. No entanto, ele conseguiu marcar um recorde ali como maior número de interceptações em um jogo. Então, claro que isso fez com que ele fosse para a faculdade por causa do esporte. Ele iniciou a faculdade em 1973. Depois de 4 anos, ele se formou com honras. E muitas outras universidades queriam ele para ele ser aluno, por exemplo, de direito. Só que não. Ele que se formou em línguas, ele depois de formado resolveu entrar numa empresa chamada Peace Corps. É uma empresa governamental, ele seria um funcionário público e essa organização atuava em países menos favorecidos, levando ajuda às pessoas daqueles países. Por causa do emprego dele, aos 24 anos de idade, ele foi para um país da África Ocidental chamado Níger. Ele trabalhava em uma cidade como professor de inglês em uma escola e ele ficou atuando lá por 4 anos. Os outros funcionários da mesma organização viam que ele era muito responsável, ele se tornou muito querido, diziam que ele era honesto, trabalhador, um bom ouvinte e simplesmente legal. Para atuar nesse país, ele tinha que aprender francês, então ele aprendeu francês e ele aprendeu ainda uma língua local chamada Hausa. Depois de atuar anos naqueles países da África Ocidental, ele retornou para os Estados Unidos em 1982 para ocupar um cargo importante na mesma organização, só que agora no escritório de Washington. E aí foi em 1982, no ano que eu nasci, que ele conheceu o amor da vida dele, chamada Wendy. Agora vamos falar um pouquinho da Wendy. O nome dela, na verdade, é DJs Wendy Pasgo, só que ainda bem que deram esse apelido nela. E, gente, eu amo Wendy. Me lembra a menininha daquele desenho do Peter Pan que eu assistia quando eu era criança. Tinham 2 versões do desenho, eu sei que tinha uma que eu gostava mais da Wendy, agora eu não vou lembrar qual é. E Wendy realmente é um nome bem bonito. Ela nasceu em fevereiro de 1956. Toda a família dela era de um país chamado Burkina Faso. Só que eles se mudaram para Togo e ela nasceu em Togo. Ela era filha de Bila e Poco Pasgo. Poco era um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Então eles eram criados dentro da religião com a fé cristã. E aí ela foi criada em uma cultura onde o papel da mulher era descrito como se casar, ficar em casa, cuidar do marido e da família. Só que os pais deixaram ela escolher o que ela queria fazer para a vida dela. Ela recebeu o apoio da mãe, do pai, contanto que ela continuasse ainda dentro dos valores cristãos. Ela era a irmã mais velha entre 11 filhos e ela resolveu então se dedicar ao esporte e a mãe dela dava muito apoio. Wendy falava francês,
inglês e Mor, que é a língua da família dela, proveniente de Burkina Faso. E, gente, só um adendo aqui. Como fazendo esse caso, eu vi que eu não conheço nada da África, principalmente da África Ocidental. Eu não lembrava da quantidade de países que eu nem sabia o nome, né, gente? Isso que quando eu era criança, eu amava ficar olhando o mapa mundi e naquela época eu sabia os nomes de todos os países, só que agora eu não sei mais nada. O Wendy começou a atuar no atletismo e também ela entrou para o basquete. No basquete, ela se tornou uma profissional e com o apoio da família, ela foi para uma carreira internacional. Fazendo parte, então, da equipe de basquete feminino do Togo, ela passou por vários países. E aí, por causa do esporte dela, ela entrou em uma universidade nos Estados Unidos. Agora sim, ela conseguiria estudar. E aí, ela entrou para onde? Para a Universidade de Washington. Lembre-se que nessa época, Steven já tinha voltado para o país e ele atuava trabalhando em Washington. E foi aí que ele conheceu, então, o Wendy, através de amigos em comum. Na verdade, um amigo conhecia os dois, chegou na Wendy e falou: olha, eu conheço o cara, você não vai acreditar. Ele fala francês como se ele fosse de Paris e ele fala Hausa, que é uma língua do país da África Ocidental. Então, quando ela conheceu Steve, ela se impressionou realmente com a inteligência dele e ele também se impressionou com ela. Ele se impressionou tanto que ele se apaixonou. Só que ele era tão tímido e tão diferente dela, eles eram realmente o oposto que se atrai. Ele era super tímido, quieto, ficava lá no canto dele e ela era extrovertida, chamava a atenção de todo mundo, era sempre o centro das atenções, tanto que ela não percebeu que ele estava afim dela. Então uma colega de quarto dela teve que dar o cutuque e falar: olha, ele tá afim. Porque ele convidava ela, por exemplo, para jogar tênis e ela ia, eles jogavam tênis e era isso, só isso. Até que depois, com a ajudinha e com a dica daquela amiga, ela entendeu e aí eles começaram a namorar. Tornou-se então um casal perfeito. Steve nasceu em New Hampshire e ele levou o Wendy para conhecer a família dele lá na região de Concord e todo mundo se apaixonou por ela. Estavam todos encantados. Steve foi promovido a diretor, só que para isso ele tinha que voltar para a África, ele ficaria atuando no Senegal e ele levou, claro, a namorada dele. Lá eles se casaram, o casamento aconteceu no Senegal. As duas famílias estavam presentes, estavam encantadas com o novo casal e foi lindo assim, aquela união de cultura e de amor. Claro que quando ela se mudou para o Senegal com ele, ela parou os estudos. Em 1986, eles tiveram o primeiro filho do casal, que é uma menininha chamada Lindsay. E eles optaram que os bebês nascessem nos Estados Unidos. Então, nessa época, ela foi para os Estados Unidos até ter o bebê. Enquanto estava no Senegal, ele atuou em vários projetos importantes, como reflorestamento, abastecimento de água, desenvolvimento comunitário e treinamento intercultural em idiomas. Só que finalmente ele resolveu deixar a instituição, eles voltaram para os Estados Unidos, eles tiveram então lá em 1990 o nascimento do segundo filho do casal, dessa vez um menininho chamado Brian. Steve voltou para a universidade, dessa vez para fazer mestrado, enquanto isso quem trabalhava para sustentar a casa era o Wendy. Em 1989 ele foi recrutado pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional para trabalhar numa ONG local. E essa ONG, gente, olha só que coincidência da vida, ficava em Burkina Faso. Então, por causa do trabalho do marido, o Wendy pôde voltar para o país dela. Steve tinha fala mansa, era humilde, conquistou o respeito, admiração e confiança das pessoas. Sobre o Wendy, as pessoas falavam que ela era muito religiosa, ela tinha muitos valores como a tolerância, lealdade, respeito, franqueza, e ela era também muito sorridente e cativante. O Wendy sempre esteve ao lado dele, acompanhando ele em todos os projetos e também nas visitas de campo. Ela que organizava toda a logística do trabalho e traduzia e editava documentos em inglês e francês. Quando as crianças cresceram um pouco, Wendy voltou a estudar. Lembrem que ela tinha saído da universidade para acompanhar Steven, nos sonhos deles. E ela se formou em administração de empresas em 2003. Então, gente, só fazendo uma conta aqui rápida, ela se formou
na universidade. Ela teve o diploma dela aos 47 anos de idade. Então nunca é tarde pra gente ir atrás dos nossos sonhos. Ela se formou no Senegal e a Universidade de Boston, nos Estados Unidos, tem sede também lá no Senegal. E depois de formada, ela começou a trabalhar para a Universidade de Boston. O emprego dela na universidade seria como conselheira de admissões. Ela recrutaria e apoiaria os estudantes da África Ocidental. Em 2009, o casal foi para o Haiti. Eles foram participar de uma missão lá, através de um projeto da empresa que agora ele trabalhava. E aí, gente, dia 12 de janeiro de 2010, eles estavam lá. E essa data foi a data do maior terremoto que o Haiti teve. Esse terremoto atingiu a escala de 7.3, a escala Richter, e atingiu Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, que era exatamente onde o casal estava. Gente, foi terrível, eu lembro exatamente desse dia, dessas imagens, destruiu realmente o país. Foram mais de 230 mil pessoas e mais de 1 milhão de desabrigados. Eu lembro que na época, já anos depois que eu estava fazendo minha pós-graduação, uma amiga minha da pós-graduação, ela comentou que ela foi para o Haiti fazer esse projeto aí, ajudar as pessoas que estavam desabrigadas. Ela foi através da igreja e ela nunca viu algo assim tão terrível, sabe? As crianças, todo mundo, eles não tinham água para beber. Você não podia beber água, por exemplo, eles eram orientados a não beber nem a água que saía do chuveiro para tomar banho, porque ela não estava adequada para isso. E fora os abusos que tinham contra as crianças, porque como estava tudo destruído, quem tinha mais dinheiro pagava para os pais, né, no caso para as mães, para abusar das crianças, para poder dar qualquer dinheiro ali para eles poderem comer. Então era muito triste tudo que ela falou para mim. Voltando aqui ao caso, quando teve esse terremoto lá, os Estados Unidos ofereceu para que todos os norte-americanos voltassem, né, para o país. E aí o casal disse que não, eles disseram que eles continuariam lá. Agora realmente o Haiti precisava deles. Mark, o irmão de Steve, disse que ele disse exatamente o seguinte: não vamos abandonar o projeto que viemos fazer aqui, principalmente agora. Então, só para vocês verem, né, gente, como que eles eram muito bondosos. Em 2019, eles resolveram então se aposentar. Eles resolveram se aquietar e para isso eles decidiram morar no estado de Steve, em New Hampshire. O Andy estava com medo de viver lá porque ela sempre viveu em países tropicais e lugares quentes e lá fazia o inverno danado, né? Tanto que Steve já tinha comprado um casaco bem quentinho para ela, cachecol, luvas, e ele disse que eles passariam a tarde caminhando naquela região linda que ele morou e ele voltou para lá. Então a família de Steve também vivia toda lá. Os pais já tinham falecido, porém os irmãos estavam presentes agora na vida dele e o que Steve queria era ficar quieto mesmo. Um dos irmãos dele disse que achou que ele não ia conseguir ficar quieto, só que ele começou a jogar tênis e toda semana ele se encontrava com o irmão para jogar tênis, é algo aí que ele ocupava a cabeça. Ele era péssimo no tênis, porém, né, lembrem que ele era muito inteligente e estudioso. Ele passou a estudar tênis, a ler livros sobre tênis, a assistir vídeos no YouTube. Então isso fez com que ele fosse melhorando e ele já estava dando um banho de tênis em algumas pessoas. O Andy, por outro lado, ela não se aquietou não, ela passou a fazer trabalho voluntário. Ela ajudava imigrantes que tinham acabado de chegar no país através de uma instituição a ter sucesso nos Estados Unidos. Eles já estavam criando amizade com a comunidade, porém veio a pandemia. E também em 2022 eles se mudaram, eles foram para um novo apartamento em um complexo de apartamentos. Então eles ainda não tinham conhecido ali os vizinhos bem, né? Eles ainda não tiveram tempo para isso. Porém eles estavam muito animados, eles já estavam pensando em convidar toda a família para passar o Ação de Graças, né? O feriado de Ação de Graças ali com eles. Perto de onde eles moravam tinha uma trilha. Essa trilha ficava numa floresta bem densa chamada Broken Grounds e eles sempre costumavam então fazer caminhadas nessa trilha. 17 de abril de 2022, num domingo, foi a Páscoa daquele ano e eles convidaram algumas pessoas que passaram um dia ali com eles. Porém, no dia 18 de abril de 2022, numa segunda-feira,
é onde começa essa história realmente estranha. Eles saíram à tarde por volta de 2h22 da tarde. Eles foram por trás do apartamento onde eles moravam para seguir até aquela floresta e fazer a caminhada naquela trilha. Isso foi na segunda-feira e eles não voltaram para casa. Como eles moravam sozinhos, as pessoas não sentiram falta deles assim imediatamente. Então, no dia seguinte, na terça-feira, telefonaram para eles, eles não atenderam. Porém, só na quarta-feira de manhã que Steve não apareceu para jogar tênis com o irmão dele, que aí realmente bateu aquele sinal de alerta. Eles entraram em contato com a polícia, acompanharam a polícia até o apartamento, o filho dele estava presente, autorizaram realmente a polícia a entrar, e aí eles olharam, a casa estava perfeita, totalmente arrumada, tinha uma janela aberta, porém era só realmente para ventilação. Os celulares dos dois estavam dentro de casa, os documentos, carteira, bolsa, ou seja, significava realmente que eles tinham saído realmente só para caminhar, não iam passar em lugar nenhum e logo voltariam para casa, só que isso não aconteceu. A polícia começou a procurar, realmente a primeira opção foi procurar naquela floresta densa. Os filhos colocaram a foto dos pais em um aplicativo que tem para as pessoas que moram ali naquela região, para os vizinhos verificarem se viram eles por ali. E somente na quinta-feira que os corpos deles foram encontrados, realmente ali no começo de uma trilha na floresta. Eles tinham sido alvejados por tiros de uma certa arma. A população ali já tinha ficado, claro, muito nervosa, porque era algo que não se tinha aí, não se tinha aquela violência. Porém, de uns meses para lá, algumas coisas estranhas apareceram. Porém, aquele tinha sido o primeiro duplo homicídio em 40 anos. O médico legista realmente verificou que a morte dos dois foram causados por balas de uma arma. No total, gente, foram 5 tiros. Eu não achei falando quantos atingiram o Andy e quantos atingiram Steve. Porém, no total foram 5. Cães farejadores, peritos foram para aquele local e não encontraram nada significativo. Brian e Lindsay, os filhos, eles foram até a imprensa e pediram para que, se alguém tivesse alguma pista, entrar em contato com a polícia, e agradeceu toda a comunidade e também a polícia que fizeram o possível para encontrar os pais deles. 2 meses depois das mortes deles, a família realizou uma cerimônia fúnebre em uma vinícola em Derry, que é perto de um aeroporto, que foi muito importante e muito estratégico, porque pessoas do mundo inteiro foram. Mais de 250 pessoas compareceram ao memorial. Um dos irmãos de Wendy, direto de Burkina Faso, esteve lá. Amigos e colegas do Haiti, membros do Peace Corps, e cada pessoa tinha algo bonito para falar do casal. E quem não pôde estar presente enviou cartas para serem lidas em homenagem ao casal. E outra coisa também, os filhos deles falaram que encontraram uma carta fechada, uma carta escrita por Steve, onde Steve escreveu no envelope: só abram quando eu morrer. E o que ele escreveu lá era como se fosse um roteiro para que eles vivessem as vidas deles. Ele deixou claro nessa carta a importância dos valores, viver a vida ao máximo e ser humilde, independentemente de você estar conversando com uma empregada doméstica ou com o CEO de uma empresa. Era a vida que Steve viveu em uma carta, e era isso que ele desejava para os filhos dali em diante. Vamos agora voltar para a investigação. Na segunda-feira seguinte, após os corpos terem sido descobertos, o FBI entrou em contato com a polícia local, falando que queriam fazer parte ali da investigação. O FBI só pode participar se ele for convidado. Só que aí a polícia local falou: não precisamos do FBI. E aí não se sabe como essa notícia vazou para os jornalistas, e jornalistas gostam, né, de colocar assim coisas inéditas que ninguém conhece, e aí falaram isso, né, que a polícia rejeitou o FBI. Aí no dia seguinte eles já se retrataram e falaram: não, o FBI está trabalhando com a gente sim. E aí foi, claro, muito importante a entrada do FBI nesse caso. Aquela trilha, a floresta, estavam todas vazias. Só que não estavam tão vazias não. Uma mulher chamada Nan Nuti chegou na polícia e falou: olha, eu estive lá aquele dia, na segunda-feira que o casal desapareceu, e eu vi tanto o casal lá, como também vi um cara suspeito.
Nan disse que estava passeando pela trilha, ela estava com os cães dela, se eu não me engano são 3 cães, e sabe quando você escuta que tem alguém vindo atrás de você, e você tá lá com seus cães tão devagar, porque realmente eles estão cheirando ali e tal. Então, para não atrapalhar, o que você faz? Você vai um pouquinho mais pro lado e espera as pessoas passarem. Quem passou tinha sido o casal, Steven e o Andy. Eles se cumprimentaram tal, e eles foram caminhando ali até uma outra trilha que tinha. E aí, gente, coisa de minutos depois, Nan escutou 5 tiros. E ela reconheceu que esses tiros não eram tiros de espingarda, né? Porque normalmente quem tá ali na floresta acaba utilizando espingarda. Não, eram tiros de uma outra arma com calibre diferente. Ela se assustou, só que ela se sentiu confiante em continuar andando. Mais na frente, ela viu um homem parado, olhando ali para uma certa direção. Quando ela passou por esse homem não a cumprimentou, não falou nada, só que ele passou a segui-la com o olhar. E aí ela andou lá com os cachorros tal, depois de uns minutos ela olhou para trás, ele tinha desaparecido, e como ele estava no início da trilha, ela pensou, então ele foi embora da trilha. Gente, olha só, o local que ela informou onde estava esse homem tinha sido o local, exatamente o local que o casal foi encontrado sem vida. Então ela viu quem tinha cometido aquele crime, gente, olha só que coisa doida. E aí ela pôde dar informações bem importantes. Ela deu toda a descrição dele e aí fizeram um retrato falado. Esse retrato falado foi para toda a imprensa com várias informações, inclusive da mochila preta que ele usava, o tipo de roupa que ele usava, e aí esperavam que alguma pista aparecesse. Apesar de dizerem que aquele rosto era basicamente igual a 90% da população ali daquela região. Esse homem, ele tinha 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, então era alguém jovem sim, era um homem branco que tinha o cabelo castanho claro, mais ou menos 1,70 m de altura. Ela disse que ele estava bem barbeado, cabelo bem cortado, só que ela tinha a impressão que ele era um sem-teto, um morador de rua. Ele tinha uma mochila preta e tinha uma sacola, tipo uma sacola de mercado, e dava para perceber que dentro tinham alguns potes redondos, e ela imaginou que esses potes poderiam ser pasta de amendoim. Foi essa informação que ela deu. E assim, apesar dela ter escutado aqueles tiros e outras pessoas também escutarem, ninguém ligou para a polícia, então realmente parecia que não era algo incomum para eles se preocuparem, como se fosse, por exemplo, um crime que aconteceu. 2 dias após o desaparecimento deles, ou seja, na quarta-feira, quando os corpos ainda não tinham sido encontrados, os policiais encontraram ali bem perto do apartamento onde eles moravam, encontraram um homem. E esse homem tinha as mesmas descrições que Nan deu, que a mulher que estava na trilha deu. Quando perguntaram qual o nome dele, ele disse que ele se chamava Arthur Kelly. Os policiais não acharam nada tão estranho que pararam para interrogá-lo. Não, foi só isso. Só que depois, quando eles chegaram na delegacia, eles buscaram lá no sistema o nome de Arthur Kelly e não acharam nada, ou seja, era um nome falso. E naquele mesmo dia que encontraram esse homem, que ele passou a ser chamado pelos policiais como o Homem da Montanha, um morador denunciou um acampamento que tinha sido queimado. Ou seja, alguém estava fazendo acampamento ali na floresta e botou fogo em tudo. Acredito que o dono realmente do acampamento tenha feito isso. Encontraram ali entre as coisas queimadas, né, além da barraca queimada, enfim, encontraram vários galões de propano, que é como se fosse um pequeno botijão realmente de gás, que as pessoas usam para cozinhar ou para se aquecer, já que naquela época estava bem frio ainda nos Estados Unidos, nas florestas. E viram também que tinha muita embalagem de uma bebida, de um energético. No total foram 155 pequenos tanques de propano, 47 latas da bebida energética, moedas europeias, coisas de cozinha. Então realmente dava para entender que um sem-teto morou ali durante meses. E aí, com essa descrição que a mulher tinha dado na trilha, que era possivelmente um homem sem teto, com aquele acampamento que eles acharam, eles estavam imaginando que era tudo a mesma pessoa,
que era o tal do Arthur Kelly, só que Arthur não existia. Esse caso ficou na mídia, ficou bem na mídia também, as pessoas ficaram interessadas também porque passaram a dar uma grande recompensa. Então, os amigos, a família, eles juntaram uma grana, tipo $10.000, e esse valor foi aumentando por doações de pessoas que não se identificavam. Esse valor chegou até $50.000 de recompensa. Claro que as pessoas estavam assustadas, então as patrulhas aumentaram ali nas florestas, nas trilhas, para que as pessoas se sentissem mais seguras. E aí, relembrando assim a criminalidade no local, somente 6 meses antes tinha acontecido um crime ali na região. Um homem chamado Cody Tewell, de 31 anos de idade, foi baleado em outubro de 2021. E não se tinha pistas de quem tinha feito aquilo, apesar da polícia acreditar que quem fez aquilo com ele não foi a mesma pessoa que fez com o casal. E também em 2015 aconteceu um outro crime também com arma. Uma mulher de 62 anos chamada Denise Robert foi baleada enquanto saía de casa. Ela também tinha saído para fazer uma caminhada e esse crime também estava sem solução. E aí, para piorar e para aumentar a pressão em cima da polícia, aconteceu um outro crime ali. Em agosto de 2022, uma mulher chamada Cassandra e seus 2 filhos pequenos, Manson e Benjamin, foram encontrados sem vida na casa que eles moravam. Eles também foram mortos por tiros. Benjamin tinha apenas 4 anos de idade e Manson ainda ia completar 2 anos. Não tinha pistas de nada. A polícia desconfiou de um carro que esteve ali na região, só que depois foi rapidamente descartado. Eles resolveram então olhar todas as câmeras de segurança que tinham ali na região. E aí eles olharam câmeras de um supermercado que tinha ali próximo. No mesmo dia do desaparecimento do casal, viram as imagens de um homem saindo daquele supermercado e era um homem que tinha as roupas parecidas com as roupas daquele homem da montanha que os policiais tinham visto e perguntaram o nome dele. Só que aí, infelizmente, dava para ver aí toda a silhueta desse homem, só que ele estava usando um lenço no rosto, né, possivelmente com a desculpa de que era pandemia, então não dava para saber como era o rosto desse rapaz. E esse homem, ele sempre pagava com dinheiro e ele pagava naqueles caixas de autoatendimento, então ele não tinha contato com ninguém. Dia 20 de maio, ou seja, quase um mês depois do assassinato, eles foram no local que aconteceu o crime, né? Os policiais foram lá e aí descobriram 2 cartuchos de bala que eles não tinham descoberto um mês atrás. O legista confirmou que o calibre daquela bala encontrada batia com o calibre que atingiu os corpos do casal. Aí, dia 25 de agosto, eles foram para o acampamento que foi incendiado e também encontraram vários cartuchos que eram idênticos aos cartuchos encontrados lá na trilha e também marcas em árvores, como se a pessoa ficasse fazendo tiro ao alvo em árvores. E aí, mais uma vez, eles voltaram lá na trilha e aí encontraram no chão outros 3 cartuchos usados. E aí, realmente, eram os cartuchos que também tinham atingido o casal. Bom, sem ter muitas pistas, né, de onde estava aquele rapaz, lembraram que no acampamento encontraram mais de 100 tanques de propano. Então eles foram até o Walmart e pediram para pesquisar se aquele material saía ali com uma certa frequência. E aí sim, um membro lá da equipe lembrou que tinha um rapaz que sempre comprava isso, que o inverno inteiro ele comprou isso. Só que quando foram buscar nas câmeras, esse rapaz, ele não conversava com ninguém da loja, ele comprava, saía e pagava ali naqueles guichês de autoatendimento, pagando com dinheiro, o que não deixava nenhum rastro. Então a loja reuniu filmagens de janeiro e de fevereiro com esse rapaz. Expandindo a pesquisa, descobriram também que ele comprava ali desde novembro de 2021 e ele comprou até abril de 2022 e depois desapareceu, né? Lembrando que foi em abril de 2022 que o casal perdeu a vida. Só que aí descobriram também que em algumas ocasiões ele usou cartão e eram 5 cartões diferentes.
a polícia entrou em contato com os 3 bancos diferentes, né, referente aos cartões, descobriram que nenhum deles estava vinculado ao nome de ninguém. Então era um cartão sem nome. Só que aí pediram então para verificar se esses cartões tinham feito compras em um outro local. E aí descobriram que sim, que um desses cartões tinha feito uma compra pela internet. Era uma compra online em uma loja de suplementos. Entrando em contato com essa loja, conseguiram verificar o nome do comprador, Logan Clegg. Só que aí o endereço de entrega era numa loja Walgreens, que é uma farmácia, né? Ou seja, esse rapaz não tinha endereço, ele foi bem inteligente em pedir para entregar numa loja. Eles conseguiram rastrear o recibo de entrega e realmente estava assinado por Logan Clegg. E eles também conseguiram detectar o endereço de e-mail da pessoa que comprou, né, aquelas coisas. E o endereço de e-mail, gente, olha só que interessante, era rkxkelly@gmail.com. E esse e-mail lembrava muito aquele codinome de Arthur Kelly. Então, assim, Arthur e Logan era a mesma pessoa, eles estavam desconfiando. Só que será que Logan era o nome verdadeiro ou também era um nome falso? Aí era fácil, né, gente? Se eles que eram da polícia não conseguiam descobrir, claro que sim, né? Eles colocaram então o nome do Logan no sistema e aí descobriram que ele tinha uma ficha criminal. Com isso, obtiveram uma foto do histórico dele. E sim, ele era exatamente o homem que eles encontraram perto da casa do casal e também era o mesmo homem que a caminhante tinha visto na trilha. Os policiais então foram de loja em loja mostrando a foto dele para saber se alguém o reconhecia e no McDonald's dali falaram que sim, que ele era bem conhecido porque ele era funcionário de lá. Só que ele tinha desaparecido em abril, de repente ele não foi trabalhar. Ele foi descrito como um rapaz quieto, sem amigos e que sempre ia trabalhar com a mochila dele e realmente acreditavam que ele era assim um sem-teto. Ele dizia que ele morava na floresta a 3 quilômetros dali. Ele não tinha celular para comunicação, sempre entrava em contato com ele através de um e-mail, que era esse e-mail que eu já citei para vocês. Gente, quem era Logan Clegg? Logan era tido realmente como uma pessoa quase invisível. Ele nasceu em janeiro de 1996, era filho único de Randy e de Tisha. Pelas poucas fotos que a gente viu, ele parecia ser uma criança bem amada. O pai, segurando o filho, tinha muito orgulho dele. Randy vinha de uma família grande e aos 38 anos de idade ele tirou a própria vida. E quem encontrou ele no quintal de casa sem vida foi Logan, quando tinha 12 anos de idade. Antes disso acontecer, os poucos amigos da escola que lembram dele falavam que ele era muito quieto, muito tímido, a ponto de você conversar com ele e ele falar tão baixo que você mal escutava o que ele estava falando, e ele ficava muito vermelho, principalmente perto de mulheres. E ele fazia parte de bandas, ele tocava em várias bandas ali na escola, e por isso ele fez alguns amigos, né, por causa da banda. E os poucos amigos falavam que ele era bem engraçado, que ele tinha umas tiradas assim bem inteligentes. Só que ele escolhia os poucos amigos que ele tinha. Quando aconteceu isso com o pai dele, aí ele se fechou totalmente. Tanto que alguns amigos chegaram a procurá-lo na casa dele e ele bateu a porta na cara dos amigos, falando que não queria ser procurado mais. A partir daí, então, ele deixou de ter amigos, ele deixou de conversar, ele se fechou. E aí as pessoas não sabem se ele terminou o ano escolar, se ele saiu da escola aquele ano, se ele saiu da escola no próximo ano, ficou tudo meio perdido, né? Ninguém nem sabia se ele tinha se formado. Então, pro diretor também saber dele, que ninguém lembrava quem era esse rapaz. Em uma foto lá do anuário, ele aparece como um garoto magro com uma roupa larga, com o cabelo cortado e com uma covinha no rosto. Depois que ele foi tido como suspeito, né, nesse caso aí do casal, a mãe foi procurada, a família foi procurada, só que eles não quiseram dar entrevista. O que deu para entender é que realmente ele se fechou de todo mundo, ele terminou os estudos, tipo num estilo supletivo, e depois disso ele saiu de casa.
Ele aparentemente ele não tinha lugar para morar, ele nunca alugou um lugar, ele vivia realmente nas ruas, sempre com a mochila dele. E aí ele não tinha contato com a família, ele saiu da cidade, ele foi morar em um outro estado. Ele chegou a dormir embaixo de algumas arquibancadas e teve um dia que ele chegou lá, as coisas dele tinham sido recolhidas e levadas para um armário. Quando ele foi atrás da pessoa que cuidava ali da região, que gerenciava, e ele sabia que estava com essa mulher, ele ameaçou essa mulher, então ela teve que chamar a polícia, porque ele estava bem agressivo. E aí ele passou a trabalhar em um McDonald's, ele era sempre muito respeitoso, muito certinho, chegava sempre no horário, ele trabalhava à noite, então ele passava a madrugada lá, ele era segurança, ele sempre chegava no horário, na verdade ele sempre chegava bem antes do horário, ele dizia que ia caminhando até lá, que ele morava a 3 quilômetros de lá, que ele morava também no acampamento, numa floresta, e apesar de ser um rapaz quieto, parecia ser um rapaz do bem. Até que teve uma noite aí que ele chegou todo ensanguentado, tremendo, nervoso. Rihanna, que era a gerente do horário, levou ele para o hospital. Ele estava com um machucado na mão, sangrando. A polícia, claro, viu aquilo, foi chamada. E ele disse o que aconteceu. Ele disse que estava caminhando até o trabalho. Quando ele passou ali por um estacionamento de carros, um homem começou a xingá-lo. Um homem que estava no apartamento dele começou a xingá-lo, desceu, começou a bater nele, e ele, que tinha uma faca, tirou a faca assim para se defender e acabou cravando no homem. Aí ele foi embora, saiu correndo e foi para o trabalho. Esse homem tinha 32 anos de idade, chamado Corey Ward. Ele realmente foi atingido, ele foi encontrado pela mãe. Ele estava realmente no estacionamento, só deu tempo dele falar para a mãe que, ó, eu tava batendo no cara e de repente ele me colocou essa faca no coração. Corey, que era tido como um rapaz super gentil, super família, os fins de semana ele gostava de praticar esporte ou ficar com a família, ele trabalhava como cozinheiro, era super querido e muito apegado à mãe, que era a melhor amiga dele. Ele morava sozinho, só que a mãe morava ali próximo. Ele não sobreviveu. Eles acreditaram na versão do Logan e ele nunca foi indiciado. Tanto que quando a gente tem relatos aí na internet da morte do Corey, o nome do Logan nunca foi citado, porque ele nunca foi um suspeito de nada, né? Acreditaram na versão dele. Apesar da mãe do Corey falar que o filho dele era sempre muito gentil, não gostava de briga, e o filho era muito preguiçoso, então ele não iria, por exemplo, descer do apartamento dele para arrumar briga com um estranho. Ela acredita que de repente Logan estava tentando roubar o carro dele ou arrombar o carro dele, né? E aí por isso Corey desceu e foi tirar satisfação. A vítima, Corey Allen Ward, nasceu dia 25 de setembro de 1989 e infelizmente perdeu a vida dia 17 de maio de 2018. O que falaram aí na internet realmente foi isso, foi totalmente uma morte sem sentido. Então isso aconteceu em 2018, coisas assim de 3 dias depois o Logan nunca mais apareceu lá no McDonald's para trabalhar, nunca mais tiveram contato com ele, e o histórico diz que a partir daí ele passou a fazer viagens internacionais. Em outubro de 2019 ele voou do Colorado para Paris, na França. Ele retornou para os Estados Unidos 10 dias depois, só que ele foi para Las Vegas, Nevada. Em julho de 2020, ele roubou de uma loja uma arma calibre 45. Aí um mês depois ele estava roubando um Walmart. Ele foi pego pelos policiais, ele ficou bravo, falando que era injusto 3 policiais contra ele, que era super injusto. Encontraram a arma e aí a arma tinha sido dada, claro, como roubada. Só que ele não ficou preso, ele foi solto e dias depois ele foi pego roubando um outro local com uma outra arma, que também tinha sido uma arma roubada naquele mesmo local que ele roubou a primeira arma. Ele cumpriu somente 4 dias de prisão até ser solto sob fiança. E aí em novembro ele fez um acordo judicial, ele se declarou culpado e ele recebeu 35 meses de liberdade condicional. Ele teria então que frequentar cursos, cumprir 72 dias de prisão, manter o emprego e manter contato com o oficial da liberdade condicional. Ele também foi proibido de ter armas.
Ele manteve ali no início contato com o oficial, só que aí nesse meio tempo ele viajou novamente para fora do país. Ele saiu de Chicago para Lisboa, em Portugal. Ele ficou na Europa por 6 meses. Aí ele não contatou o oficial da liberdade condicional, então, né, ele já teria que perder ali a liberdade dele. Como ele não se apresentou ao tribunal no dia 7 de julho de 2021, o juiz emitiu um mandado. Ele retornou para os Estados Unidos dia 7 de novembro de 2021. Ele desceu em Massachusetts e de lá ele foi para New Hampshire. Ele comprou numa loja barracas, coisas para ele viver na natureza, e ele viveu por meses lá perto de onde Steve e o Andy moravam. Então agora, voltando ao presente, os policiais conseguiram entrar em contato com uma empresa rodoviária, colocaram as informações dele como Logan ou como Arthur Kelly através, né, do cartão de crédito, e viram que ele tinha comprado uma passagem que ele foi para Vermont. Tratando-se de pessoas que podem sair do país, a segurança interna dos aeroportos, eles também têm avisos desses mandados, e aí eles descobriram que no dia 11 de outubro, Logan Clegg tinha reservado uma passagem para viajar para a Alemanha, e esse voo sairia na noite do dia 13 de outubro. Então, olha só, o crime aconteceu em abril, nós já estamos em outubro, e os policiais tinham que correr para prendê-lo. Então, os policiais já sabiam disso, né? O mandado estava em vigor, eles poderiam prendê-lo no aeroporto, só que era um aeroporto super grande, então eles estavam tentando prendê-lo antes de chegar até o aeroporto. Se ele saísse do país, né, gente, aí ia ser complicado. E quando ele comprou essa passagem para a Alemanha com aquele e-mail falso, ele deixou um número de telefone, e foi através desse número de telefone eles entraram em contato com a operadora de telefone. Era um telefone que estava ativo e conseguiram rastreá-lo. Ele estava vivendo em uma floresta perto de uma biblioteca. Então, no dia 12, eles rastrearam o celular e prenderam o Logan. Eles não tinham motivo para prendê-lo, né, e acusá-lo ali de imediato da morte do casal. Porém, eles utilizaram ali que ele tinha aquele mandado lá de Utah, quando ele não apareceu perante o juiz. Ele deu um de coitado, disse que não conhecia o casal, que não estava relacionado com eles, que não sabia de nada. Só que aí, quando ele foi apresentado para o juiz no dia seguinte, o juiz manteve ele preso sem fiança. Depois de alguns dias, ele foi acusado realmente da morte do casal e ele foi transferido então para o estado onde aconteceu o crime, esperando ali o dia do julgamento. Ele manteve a palavra que ele era inocente. O julgamento começou em 2023, no dia 2 de outubro de 2023. A promotoria alegou que realmente ele encontrou o casal ali na trilha. Ele tinha acabado de sair daquele supermercado. Por algum motivo, ele resolveu atirar no casal. Durante o julgamento, a defesa alegou o porquê aqueles cartuchos de bala não foram encontrados logo nos dias que encontraram os corpos. Foram encontrados um mês depois. E aí, né, não dava para explicar por quê. Porque alegaram que quem encontrou os cartuchos tinha sido o promotor do caso. E, gente, isso é coisa que perito encontre, não que um promotor encontre. Porém, acredito que realmente foi coisa do vento, da natureza, que acabou escondendo esses cartuchos, e aí eles foram encontrados só depois. Gente, o mesmo calibre dos cartuchos que estavam ali no acampamento, que foi encontrado na trilha perto de onde estavam os corpos, eram os mesmos, da mesma arma que foram encontrados com Logan. Logan, gente, foi encontrado com um laptop, com a arma, com várias munições. Nesse laptop, gente, olha só como ele era esperto. Ele colocou um programa e esse programa apagou tudo que tinha ali, e os policiais nem o FBI conseguiram saber o que tinha naquele computador. Só conseguiram verificar o histórico dele através do Google, e aí verificaram que ele ficava procurando notícias que aconteceram ali na cidade que ele cometeu o crime contra o casal. Nanuti, a mulher que encontrou ele ali na trilha, foi super importante nesse depoimento, né, durante o julgamento. Porém, uma coisa ali que falaram é que na sacola que ela viu, que ela achou que ele estava carregando uma lata de pasta de amendoim, não, na verdade ele carregava vários sucos, né, aqueles sucos que eu falei para vocês
que ele amava comprar. Só que, né, gente, isso daí é muito irrelevante. E aí também falaram que, saindo do supermercado, ele estava com uma calça preta e que o crime aconteceu minutos depois que ele saiu do supermercado, sendo que ela disse que ele estava com uma calça de cor caqui, então não batia essa informação. Porém, né, gente, ela já lembrou de tanta coisa, a descrição que ela deu, inclusive, que ele usava uma mochila preta, que ele, tudo bem, estava limpo, arrumado, porém ele parecia ser uma pessoa sem teto. Bateu tudo isso, né, gente? Eram coisas assim que a defesa queria colocar como se fosse um empecilho, só que não era. A defesa também jogou para o juiz encerrar aquele caso, porque eram todas provas circunstanciais, então não tinha nada assim tão significativo como um DNA, uma digital. Só que aí o juiz falou que ou ele era inocente ou ele era o cara mais azarado, porque todas as provas ali demonstravam que ele era culpado. Então sim, o julgamento iria continuar. No julgamento não foi permitido falar do passado dele, então não sabiam da morte do Corey Ward, que ele já tinha usado violência. Dia 19 de outubro de 2023, depois de alguns dias aí de julgamento, o júri decidiu se ele era inocente ou culpado. E aí, com uma decisão unânime, consideraram Logan Clegg culpado de ter tirado a vida do casal. Ele recebeu 2 sentenças de 50 anos de prisão perpétua a serem cumpridas consecutivamente. E aí, gente, lembre que eu citei lá atrás alguns crimes que aconteceram, né? Cody Tewell, de 31 anos de idade, o caso dele continua sem solução. Denise Robert, de 62 anos de idade, que foi morta em 2015, também continua sem solução. Lembre daquele crime com aquela família, né? Quem foi preso e acusado tinha sido o cunhado de Cassandra, um garoto de 16 anos de idade. Ele era irmão do marido dela e por algum motivo ele morava com a família, só que ele demonstrou uma certa violência, inclusive ele apareceu com uma arma. Então, por causa disso, o irmão dele, né, marido de Cassandra, denunciou ele para o conselho. E aí, além de receber uma bronca do juiz, ficou determinado que esse garoto não poderia ter nenhuma arma. Ou seja, esse rapaz de 16 anos de idade, ele sairia da casa do irmão. O irmão já estava verificando tudo isso, né, para ele não ser mais responsável. Só que antes dele conseguir isso, o rapaz atirou na cunhada e nos 2 filhinhos dela. Na época que ele cometeu esse crime, ele tinha 16 anos de idade. Quando ele completou 17 anos, ele foi acusado realmente sobre esse caso. E aí o juiz resolveu expor o nome dele. O nome dele é Eric e ele vai ser julgado como adulto. O julgamento dele tá para acontecer ainda esse ano, está marcado para 18 de novembro de 2024. Eu não tenho muito mais informações, né? Quando acontecer o julgamento, com certeza eu vou ter mais informações e eu posso trazer esse caso para vocês. Então, voltando agora, né, para o caso do casal da Wendy e do Steven, eles realmente eram um casal que dava orgulho de conhecer, de saber que existia aí nesse planeta, né? Eles fizeram muitas coisas boas. E aí, olhando as coisas do casal, o irmão de Steven disse que encontrou cartas que eram cartas que ele escrevia para o Wendy. Então, por fora, ele parecia ser aquele homem frio, porém dentro ele tinha um grande coração e eram cartas lindas assim de amor pro grande amor da vida dele, que foi a Wendy. No momento das mortes, o Wendy tinha 66 anos de idade, Steven tinha 67 e Logan, que cometeu esse crime, tinha apenas 26 anos de idade. Então aí, gente, um caso super triste que um rapaz com problemas aí que ninguém percebia tirou a vida de 2 pessoas grandiosas, na verdade tirou a vida de 3 pessoas, né, que a gente sabe, pessoas que fizeram o bem, somente o bem aí para muitas outras pessoas, continuavam fazendo. O Wendy continuava com seu trabalho, né, só que dessa vez ela fazia um trabalho sem fins lucrativos. E infelizmente aí apareceu um jovem que em qualquer outra situação poderia ter sido ajudado por eles, só que não foi bem assim, né? Pelo menos ele vai passar o resto da vida atrás das grades. Então é isso, e a gente se vê no próximo caso.